Irmãos, hoje nossa meditação vai ser em Apocalipse, no capítulo 2, vamos ler do 1 ao 7. Diz assim a palavra de Deus: Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, Deus bendito, Pai amado, peço, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de mim, meu Deus, neste momento, que o Senhor ajude-me a entregar a Tua palavra, Senhor, de forma fiel, que o Senhor me ajude, meu Deus, neste momento, pois reconhecemos a responsabilidade, Senhor, que é nós anunciarmos a Tua palavra. Ajuda-nos, prepara nosso coração para receber a Tua palavra e que possamos, em nome de Jesus, Senhor, fazer com que ela venha frutificar e que venhamos a ter nossas vidas transformadas. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Meus irmãos, todos nós aqui, somos adultos, alguns já com a idade bem avançada, já passamos por muitos lugares nesse mercado de trabalho, já sentimos a alegria de como que é a gente arrumar um emprego novo, Recentemente eu consegui um emprego novo de novo, já. Aquela alegria, irmãos, aquela motivação, aquela gratidão que a gente sente, aquele comprometimento, porque nós somos contratados, acabamos de começar ali naquela empresa, então a gente quer garantir o nosso lugar, Nós queremos ser efetivados, então nós nos esforçamos muito, nós trabalhamos duro, trabalhamos com zelo, atentamos para os mínimos detalhes, irmãos, porque queremos fazer tudo redondinho, tudo perfeito, O problema é mantermos esse mesmo zelo, esse mesmo comprometimento, essa mesma motivação, conforme o tempo vai passando. Conforme nós, digamos assim, nos tornamos antigos na casa. O problema não é que a gente deixe de trabalhar com o tempo. A gente continua a trabalhar na empresa. Nós continuamos a exercer nossas funções, continuamos a fazer ali as tarefas que são designadas para nós. Só que como a gente já aprendeu os procedimentos, a gente já aprendeu como fazer, digamos assim, com o pé nas costas as nossas tarefas ali, a gente acaba relaxando. A gente coloca a nossa rotina meio que no piloto automático ali, porque tudo já tem uma hora e um momento para ser feito, e a gente relaxa mesmo, E então a gente começa a dizer, não, isso aqui eu não vou fazer hoje. Não, aquilo ali também dá para esperar para amanhã, é só mais um dia, Se eu não fizer isso hoje, amanhã eu consigo fazer e vai estar tudo bem, ninguém vai nem perceber. O tempo passa, irmãos, e muitas vezes a gente começa, inclusive, a se sentir meio que injustiçado quando a gente não é atendido em alguma demanda, mesmo a gente estando todo errado na empresa. A gente quer alguns benefícios que nem sequer foram prometidos quando a gente começou, mas a gente quer, eu já sou antigo de casa, cadê a consideração, Ninguém veio nem me agradecer por eu ter vindo trabalhar hoje, é mais ou menos esse o sentimento que algumas pessoas têm. E como muitas vezes a gente leva a nossa vida cotidiana, a nossa vida profissional e pessoal dessa forma meio relaxada, a gente acha que pode levar a nossa vida com Deus
nosso relacionamento com Deus, nossa vida espiritual dessa mesma forma. Paulo, irmãos, ele passou cerca de 2 anos, um pouco mais, ensinando em Éfeso. A palavra de Deus fala que ele testificava tanto a judeus como a gregos o arrependimento de pecados, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E Éfeso era uma cidade muito grande, irmãos. Éfeso era uma grande cidade até para os nossos dias. Imagine para aquela época. A rota comercial entre a Ásia e a Europa passava por essa cidade. Ela tinha um porto muito movimentado. Vinham pessoas de todo lugar para Éfeso. Em Atos, no capítulo 19, a palavra de Deus fala que Paulo ele trabalhava incansavelmente para pregar o evangelho. E capítulo 19, versículos 11 e 12, a palavra diz que pelas mãos de Paulo, Deus fazia maravilhas naquele lugar. Não era Paulo que fazia as maravilhas, irmãos. Era Deus usando Paulo. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Aquela igreja, irmãos, ela viu o agir de Deus de uma forma poderosa. Aquela igreja foi batizada com o Espírito Santo quando Paulo chegou a Éfeso. A palavra de Deus fala em Atos, capítulo 19, que quando Paulo chegou em Éfeso, ele perguntou àqueles irmãos, vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Tinham ali cerca de 12 discípulos, e aqueles homens foram batizados com o Espírito Santo. Uma igreja que cresceu e avançou, se fortaleceu, mesmo diante das dificuldades, perseguições e das lutas. Porque a palavra de Deus fala em Atos capítulo 19, Paulo falando que ele lutou contra feras em Éfeso. A gente viu ali quando aqueles homens se levantaram contra Paulo, porque eles viam que Paulo estava pregando o evangelho e aquilo estava atrapalhando os negócios deles. Mas eles não retrocederam, eles avançaram. No versículo 2 aqui do texto que nós lemos de Apocalipse 2, Deus fala assim, conheço as tuas obras e o teu trabalho. Éfeso era uma igreja que trabalhava. Era uma igreja de ação. Conheço as tuas obras e o teu trabalho. Éfeso não tinha uma fé filosófica, uma fé só de eu creio, mas eu vou ficar aqui. Eles avançavam, eles trabalhavam, eles faziam para que a palavra de Deus avançasse. Eles mostravam em obras e em palavras. Era uma fé prática. E eles perseveravam em se manter assim. E tem mais. Éfeso tinha boa doutrina. Tinha uma boa doutrina. Eles aprenderam da forma correta. Eles aprenderam diretamente de Paulo, direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Mas diferente de tantas outras igrejas que a gente vê aqui nos livros do Novo Testamento, eles mantiveram essa doutrina. Deus ele não repreende a igreja de Éfeso por eles estarem se desviando, por eles estarem deixando entrar doutrinas estranhas dentro da igreja. Muito pelo contrário. Aqui no versículo 2, o Senhor fala assim, pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Eles não deixavam que aquelas tantas doutrinas estranhas que existiam naquela época entrassem no meio da igreja. Eles mantiveram essa base sólida. E trabalhavam para que isso permanecesse assim, irmãos, porque no versículo 3 diz assim, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Eles trabalhavam mesmo de uma forma ferrenha, perseverante. Mas o tempo foi passando. O tempo foi passando, né, irmãos? Talvez os milagres extraordinários que eles viram no começo já não acontecessem mais com tanta frequência. Talvez alguns irmãos já deixaram de ter tanto engajamento na obra.
aí já começa aquele, eu já não sinto mais aquela coisa, aquele arrepio, né? Os irmãos já começam ali pelos cantos com esse tipo de afirmação. Como se a culpa fosse de quem está lá na frente ensinando, como se a culpa fosse do pastor, do evangelista, do pregador. A culpa não é de nenhum desses. A culpa é de cada um de nós, que deixa de atentar para esse tipo de zelo com a obra. Pouco mais, irmãos, de meio século depois de todas aquelas coisas, batismo com o Espírito Santo, de todas aquelas obras do agir de Deus que eles viram, essa igreja recebeu um alerta de Deus. Aqui no versículo 4, o Senhor fala assim: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. O trabalhar no meu reino, trabalhar na minha obra, já não está mais te dando alegria. Tornou-se algo comum, da rotina. Você se acostumou tanto que para você é só mais uma coisa. Já começa a faltar o zelo, o amor e o temor naquilo em que você faz. Isso pode parecer uma coisa boba, irmãos, mas é um perigo muito grande quando a gente começa a andar dessa forma. Eu quero que a gente vá, irmãos, fazer um paralelo aqui para nós encontrarmos algumas coisas similares no livro de Malaquias. O Senhor usa, irmãos, o profeta Malaquias para repreender o povo de Israel da forma como eles estavam andando naquela época. E antes de pensarmos, mas aquela palavra é para os profetas, Deus está repreendendo ali aos profetas. A palavra de Deus, ela nos afirma no Novo Testamento, irmãos, especificamente em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, que nós também somos sacerdotes. Para os sacerdotes, na verdade, aqui em Malaquias. Diz assim, 2 Pedro 2,5, vós também, como pedras vivas, isso em 2 Pedro 2,5, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais a Deus por Jesus Cristo. Hoje nós somos sacerdotes. Temos um sumo sacerdote, que é Cristo. Mas nós somos sacerdotes. Nós podemos, através da fé em Jesus, nos achegar diante do altar de Deus. Não precisamos mais de homens para fazer isso por nós. 2 Pedro 2,9 diz, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se nós entendemos, irmãos, que hoje nós somos sacerdotes e que aquela repreensão que Deus dá através de Malaquias era para os sacerdotes, nós podemos entender que nós também devemos atentar, cada um de nós, para essa palavra. Então vamos ao livro de Malaquias, irmãos. Diz assim, Malaquias 1, do 6 a 8. Não vamos ler o texto corrido, vamos pegar alguns versículos para entrar aqui no contexto. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Porventura terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Se nós fizermos um trabalho mal feito, irmãos, um trabalho de qualquer forma, o nosso patrão não vai aceitar. Nem os nossos colegas de trabalho vão aceitar que a gente ande daquele jeito.
e a gente achar que pode andar de qualquer jeito diante de Deus, fazendo um trabalho para Deus. Ah, mas Deus entende, né? Deus entende. Irmãos, será que entende? Em Levítico, no capítulo 22, onde tinham as leis acerca dos sacrifícios, Deus fala que não deveria ser oferecido nenhuma coisa com defeito. Tinham ali todas as leis acerca das coisas que deveriam ser oferecidas. Não poderiam ter animais cegos, animais que tivessem qualquer defeito, irmãos. As ofertas de alimento também tinham ali regras que deveriam ser seguidas. Deus tinha deixado tudo estabelecido. Deus diz, vocês fazem as coisas de qualquer forma, da maneira que vocês acham que deve ser feita. Da forma relaxada, e estão profanando o meu nome, é o que ele vai dizer em seguida nesse texto de Malaquias. E quando nós vamos ao versículo 13, ainda de Malaquias, capítulo 1, a palavra fala assim, e dizeis ainda, vamos ao começar do 12. Mas vós o profanais, quando dizeis, aqui está falando do nome de Deus, a mesa do Senhor é impura e o seu produto, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, eis aqui que canseira. Imagine eu no trabalho, né? E o meu patrão falar, lindo, você tem que fazer determinada coisa. Você tem, por exemplo, que limpar uma mesa que está suja e você tem que botar talheres novos, né? O trabalho de garçom, esse é o meu trabalho fazer. E aí eu ir lá na mesa, eu passar um pano de qualquer jeito e deixar os talheres ali todos tortos, todos desarrumados. E ele dizer, não, tá certo não. Não foi dessa forma que eu ensinei. Não foi dessa forma que eu disse que deveria ser feito. Existem formas de ser feito. Esse restaurante tem um nome a zelar. Se você fizer dessa forma aqui, o nome dele vai para a lama. Você tem que fazer da forma correta. E aí eu olhar para ele e dizer, que canseira. Que canseira. Qualquer pessoa que me ouvisse, que me visse fazendo isso, irmão, no mínimo me chamaria de louco. Esse cara é louco. Olha a forma que ele fala com o patrão. Esse cara não valoriza o emprego que ele tem, a oportunidade que ele recebeu. Agora imagine Deus falar para a gente, né? Você tem que fazer isso da forma que eu determinei. E a gente chegar para Deus e dizer, que canseira. Senhor, mas já é domingo de novo. Eu já tenho que ir para a igreja de novo. Acordar cedo, um dia de sol. Ou então acordar cedo num dia de chuva, porque quem não quer ir vai arrumar a desculpa ou no sol ou na chuva. Já é quinta-feira de novo. Já tem culto de oração de novo. Era o dia que eu queria ir comer a pizza. Queria ir para o shopping. Irmãos, nós como cristãos, nós levamos o nome de Deus em todas as nossas ações. Nós não somos cristãos apenas no domingo aqui dentro da igreja. Apenas na quinta-feira no culto de oração. Em tudo o que nós fazemos, nós estamos levando o nome de Cristo. O primeiro nome a ser blasfemado não é o meu nome, é o nome de Cristo. E é porque é crente. Olha aí o exemplo. É a primeira coisa que falam, irmãos. E a gente agir de forma correta no nosso trabalho, irmãos, não apenas é algo sensato. Isso é também ensinamento da palavra de Deus. Lá em Colossenses, no capítulo 3, versículos 22 e 24, Colossenses 3, 22 e 24, o apóstolo Paulo, ele dando ali as orientações sobre os deveres domésticos, né? Aquelas coisas básicas que a gente muitas vezes não atenta. Tratamento dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, do marido com a esposa, e o trabalho, o nosso trabalho, os servos com os patrões e os patrões com os servos. Diz assim a palavra de Deus, vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor,
o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. A gente trabalha, irmãos, como o nosso trabalho a gente tem que fazer da forma correta, porque, primeiramente, o nome de Deus está ali naquilo que a gente está fazendo, né? A gente está fazendo porque é o nosso sustento, porque a gente precisa, mas o nome de Deus está ali naquilo que nós fazemos, porque as pessoas dizem, olha só a forma que ele trabalha. É igual aos outros, é diferente, ele é mais desleixado, ele tem zelo naquilo que faz, ou ele faz de qualquer forma? Deus fala no capítulo 2, versículo 2 aqui de Malaquias, um pouco mais à frente, repreendendo os sacerdotes, mais uma vez. Deus vai repreender esses sacerdotes de forma dura e vai dizer, vocês não têm aplicado a isso o coração. Vocês não têm aplicado o coração naquilo que vocês estão fazendo. Vocês já se acostumaram a fazer, estão simplesmente fazendo por formalismo. Já não tem mais prazer naquilo que vocês fazem. Já não tem mais o zelo. Vocês simplesmente se acostumaram. Um pouco mais à frente, no versículo 2:17, Deus vai dizer assim, enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Imagine que terrível, irmãos. Eu e você estarmos orando ali a Deus, achando que a nossa oração está subindo como um incenso com cheiro suave diante do trono de Deus. E a gente ouvir, você está me enfadando com isso que você está falando. Você está me cansando, porque não tem sinceridade naquilo que você está dizendo. Você simplesmente está cumprindo ali a sua meia hora de oração, seus 10 minutos, seus 5 minutos, seja quanto for. Você simplesmente está batendo o ponto, como a gente fala na empresa. Está batendo o ponto, só para dizer, hoje eu orei, hoje eu li a Bíblia, hoje eu cantei os 2 louvores. Formalismo, você se acostumou a fazer. Mas, ao invés do Senhor nos fulminar, irmãos, o que ele faz? Usa de misericórdia. E ele nos chama ao arrependimento. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. Malaquias 3:7. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Em que havemos de tornar? Somos presunçosos, irmãos. Ainda teríamos a cara de argumentar diante de Deus, Senhor, mas eu nunca saí da igreja. Eu nunca parei de orar. Eu leio a minha Bíblia todo dia. Eu oro todo dia. Como assim o Senhor fala, volte-se para mim, torne-se para mim? Em que eu tenho que tornar? Mas atentemos, meus irmãos. Estamos sendo agradáveis naquilo que estamos fazendo? Não é pelas obras, como nós aprendemos na nossa EBD. Não é pelas obras. Mas a fé, uma prova da fé também é se nós temos obras, né? Estamos fazendo de qualquer maneira ou estamos tendo zelo, como diz no versículo 13? Estamos dando canseio, estamos dizendo que estamos cansados. Ah, já é de novo, tem que fazer isso de novo e aquilo de novo. Podemos até nos enganar, irmãos, e dizer que isso é só uma fase. Não, vai passar. Eu só estou meio desmotivado, né? Logo vai passar. Mero engano. E eu não estou dizendo aqui, irmãos, que não vão ter dias em que a gente não vai acordar sem vontade de ler a Bíblia, não vai acordar sem vontade de orar, sem vontade de louvar. Vão ter dias sim, irmãos. Vão ter dias. Agora, como é que eu ajo nesses dias? Eu digo, não, tudo bem, hoje eu não vou orar, vou deixar para amanhã. Hoje eu não vou ler minha Bíblia, vou deixar para amanhã. Quando chega amanhã, você deixa para amanhã. E amanhã, você deixa para amanhã, e o amanhã nunca vai chegar dessa forma. É igual a dieta, eu começo na segunda. Segunda, alguém te chama para comer pizza, você adia para segunda. Na outra segunda, alguém te chama para tomar um sorvete, você adia para segunda.
E aí, cada dia você vai deixando para a semana seguinte. Hoje, nós vimos aqui em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5:16 foi a nossa EBD de hoje. A palavra de Deus falando ali, irmãos, sobre nos exortando a viver no Espírito. Como você não viver praticando as obras da carne? É você viver no Espírito. Aquele que você alimentar é o que vai se fortalecer. Né? Gálatas 5:16. A partir do 5:16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. A sua carne vai ficar com vontade de ficar em casa, de ir para a praia, de ir para qualquer lugar, menos para a igreja, menos para orar, menos para ler a sua Bíblia naquele dia. Mas a quem você vai dar ouvidos? À carne ou ao Espírito? Porque tem a oposição. E aquele a quem você der ouvidos, aquele que você alimentar, é o que vai crescer, que vai se fortalecer. Quem aqui é casado há muito tempo já deve ter ouvido até alguns tipos de alertas, alguns tipos de reclamação, né, das esposas, principalmente. O marido reclama menos, normalmente é a esposa que reclama mais sobre essas coisas básicas que a gente com o tempo acaba deixando de lado. Você já não pega mais na minha mão quando a gente sai na rua, já não me chama mais para tomar um sorvete. Coisinhas básicas, irmãos, que fazem diferença no relacionamento. A gente sabe que faz. E quando a gente ouve isso, normalmente a gente faz o quê? A gente acende um alerta, né? Opa, é melhor eu começar a fazer, né? É melhor eu atentar mais para esse tipo de coisa. E quando Deus diz, deixaste o teu primeiro amor. Deixaste o teu primeiro amor. Se isso não acende, irmãos, um alerta na nossa vida, tem alguma coisa de muito errado. E não é um alertazinho amarelo como o sinal de trânsito que o pastor Reginaldo dá o exemplo nas nossas EBDs, como ele deu inclusive hoje. É o alerta vermelho. É o alerta vermelho. Se esse alerta não acende, tem alguma coisa errada. Imagine que controvérsia eu dizer que eu quero passar a minha eternidade com Deus, aprendendo de Deus, louvando a Deus, servindo a Deus, se hoje eu já não tenho a menor vontade de fazer isso. Eu passar a eternidade inteira com uma pessoa em que eu não tenho prazer de estar na presença dela, de conversar, de ter um relacionamento. Não deixemos, irmãos, que o sagrado, nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Deus, ela venha se tornar algo tão comum a ponto de a gente não valorizar mais, a ponto de se tornar algo que pode ficar para depois, algo que se eu fizer tudo bem, se eu não fizer tudo bem também, a ponto de nós perdermos o zelo, o amor, o temor a Deus naquilo que nós estamos fazendo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. A gente não pode esquecer também dessa segunda parte. Mas o amor a Deus, acima de tudo, acima de todas as coisas que nós fazemos na nossa vida, irmãos. O amor a Deus. Se essa é a condição que qualquer um de nós se encontra nesse dia, irmãos, porque qualquer um de nós está sujeito a passar por isso, em algum momento da nossa caminhada. Deus ele nos chama ao arrependimento. Apocalipse 2, aqui no versículo 5, que é o nosso texto base, Deus ele vai chamar essa igreja ao arrependimento. Porque vejam bem, irmãos, assim como aqueles sacerdotes, aqueles irmãos, né, de Israel,
eles continuavam trabalhando. Assim como a igreja de Éfeso, Israel continuava a trabalhar. Se nós lermos ali o livro de Malaquias, nós vemos que eles continuavam a oferecer os sacrifícios que tinham sido determinados por Deus. Eles continuavam a oferecer os sacrifícios de alimentos, os sacrifícios de animais pelos pecados. Eles só não estavam fazendo da forma que deveria ser feita. A igreja de Éfeso aqui, Deus fala que eles continuavam a trabalhar. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho. Mas como você tem trabalhado? Capítulo 2, versículo 5 de Apocalipse. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Para servirmos a Deus, irmãos, em espírito e em verdade, como a palavra de Deus fala que nós devemos fazer, é muito mais do que eu simplesmente bater o ponto na igreja. É muito mais do que eu simplesmente bater o meu ponto ali na minha leitura diária, na minha oração. Vai muito além disso, irmãos. É em espírito e em verdade, é em sinceridade de coração. Com zelo, amor e com temor. Comprometimento, irmãos. Isaías 55, 6, um texto que todos nós conhecemos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Volte-se para mim. Volte-se para mim. Para finalizarmos aqui, irmãos, o versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. No final, as promessas, irmãos. Vêm as promessas para aqueles que verdadeiramente estão buscando de coração a Deus. Vida eterna na presença de Deus. Vamos atentar para isso, irmãos. Vamos meditar sobre isso, sobre a forma como nós temos andado diante de Deus. Não vamos deixar que a nossa vida com Deus seja só mais um item ali na nossa agenda para ser cumprido. Só mais uma coisa que eu vou marcar o xizinho ali na minha agenda. Mas vai ser o mais importante. Aquilo em que nós mais precisamos ter zelo e nos atentar. Não por obrigação, irmãos. Eu não vou fazer porque é minha obrigação. O nosso trabalho é obrigação. A gente tem que ir para o trabalho todo dia. Muitas vezes a gente vai se arrastando. Eu queria ficar em casa. Mas vamos fazer para Deus sem esse de que canseira, já tem que fazer de novo. Vamos fazer com amor. Que Deus possa ter misericórdia de cada um de nós, irmãos, e colocar esse amor em nosso coração, porque nós sabemos que a nossa carne, ela nunca vai pender para esse lado. A carne, ela sempre vai para o lado ruim. Por isso a gente tem que andar no Espírito, como nós aprendemos hoje na nossa EBD. Mortificar a nossa carne. Procurar viver no Espírito. Que Deus nos abençoe.